Por favor, abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 3, do verso 13 até o 22. Eu louvo a Deus todas as vezes que me deparo com um texto desse tipo que nós temos diante de nós. Louvo a Deus porque o Senhor, Ele me deu uma orientação de que eu deveria privilegiar a Bíblia, de forma que a Bíblia fosse pregada de forma expositiva e, na maioria das vezes, seguindo um texto da Bíblia. Então, a gente pega um livro e vai tratando desse livro, e vai aprendendo com esse livro, e vai meditando sobre esse livro. Eu atribuo a isso o grande número de mensagens que eu acabo pregando sobre o tema sofrimento. Porque não fosse isso, e aqui não vai qualquer tipo de crítica a quem faz de outra maneira, não mesmo, de coração, eu não acho que essa é a única maneira de tratar as mensagens, mas essa é a minha maneira, a maneira como Deus me deixa mais confortável, é tratar o texto bíblico e as mensagens vão aparecendo conforme a gente vai caminhando no texto. Então eu acabo pregando mais sobre sofrimento do que pregaria se eu fosse escolher as mensagens aleatoriamente, ou escolher as mensagens ao sabor das circunstâncias, ou escolher as mensagens conforme a minha preferência. Talvez eu pregasse bem menos sobre sofrimento, porque eu fico a imaginar o povo de Deus saindo de casa para vir à igreja e dizer assim: olha, aleluia, hoje eu vou pensar sobre como é bom sofrer. Provavelmente eu pregaria bem menos sobre esse tema do que prego, porque a Bíblia inteira fala sobre esse tema, porque esse é um tema necessário para a vida cristã. E não me surpreende, embora me deixe encabulado, algumas frases muito repetidas no meio evangélico. Por exemplo, pare de sofrer. Eu não sei como, olhando para a Bíblia, alguém pode convidar pessoas para virem à igreja parar de sofrer, para virem servir a Deus no cristianismo e parar de sofrer, porque a Bíblia não fala isso. Outra frase também muito repetida, só vitória. Eu também não consigo entender alguém olhar para a Bíblia e pensar que Deus nos chama para viver só vitória. Aí, é claro, é possível tentar explicar isso de alguma maneira e dizer que com Cristo, no final das contas, a gente chega à vitória. Mas alguns insucessos, alguns planos que fazemos que não acontecem da maneira como gostaríamos, algumas circunstâncias que nós passamos, pelo menos durante algum tempo, alguns insucessos acontecem. Por mais que esse insucesso, mais adiante, nós possamos entender e tenham resultado. Mas o fato é que a Bíblia fala sobre o sofrimento como parte inevitável da vida cristã. O sofrimento faz parte da nossa vida com Deus. Ele não é algo que nós devamos gastar nossa energia tentando evitar a todo custo. Ele vai aparecer em alguns momentos, se não, em muitos momentos, ele vai aparecer. O apóstolo Pedro estava escrevendo a uma comunidade que estava sofrendo. Aliás, praticamente toda a Bíblia foi escrita em um ambiente de sofrimento. E é por isso que esse texto desta manhã fala sofrimento, parte inevitável da vida cristã. O verso 13 está diante de nós, diz assim: e qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Eu quero que você perceba que o texto é uma interrogação.
quem fará mal a você se você for zeloso do bem? Será que isso acontece? Será que cristão sofre por fazer o bem? Será que você, como cristão, sofre ou já sofreu por fazer o bem? Será que o povo de Deus sofreu por fazer o bem alguma vez? Será que os leitores originais da carta de Pedro, o povo espalhado ali pela região da Turquia, naquele tempo, estava sofrendo por fazer o bem? A resposta é sim. Eles que liam a carta sofriam porque estavam fazendo o bem, sofriam porque lutavam pelo bem, assim como nós sofremos por isso, assim como nós muitas vezes somos atacados por isso, assim como o exercício da nossa fé incomoda muita gente e isso acaba gerando algum tipo de sofrimento. Então, é verdade, a pergunta tem uma resposta. Qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Os que não gostam do bem, os que desejam que o bem não se instale. Então, quando nós falamos sobre a verdade de Cristo que está em nós, quando nós falamos do amor de Deus que está em nós, somos perseguidos, maltratados. O povo de Deus, ao longo da história, foi perseguido, maltratado. O povo de Deus, ao longo da história, foi martirizado, sofreu de muitas maneiras. E esse sofrimento acompanha os atos do povo de Deus ao longo da história. Então, dessa maneira, o ideal é que ninguém sofra por fazer o bem. O que nós devemos desejar é não sofrer por fazer o bem. Sermos amados por nossos filhos, por comunicar a eles, por testemunhar para eles, por exigir deles fazerem o bem, porque sabemos que isso é o melhor, mas muitas vezes não somos louvados por isso. Muitas vezes somos atacados, até por filhos, por conta disso. Os nossos familiares, irmãos, amigos, quantos de nós ora pela conversão do seu pai, pela conversão da sua mãe, pela conversão do seu marido, pela conversão da sua esposa, pela conversão do seu filho, pela conversão de outros familiares? Quantos de nós incessantemente falamos sobre o amor de Deus e somos atacados por isso? Por pessoas, até mesmo pessoas a quem amamos, mas pessoas outras também, pessoas com quem convivemos de alguma maneira. Então, às vezes, sim, somos atacados por filhos, atacados por pais, atacados por cônjuges, atacados por companheiros, atacados por pessoas de modo geral, pelo nosso viver cristão, pelo fazer o bem. Verso 14, ele vai dizer que isso às vezes acontece. E que, quando acontece, como nós devemos nos sentir? Qual deve ser o nosso sentimento quando isso acontece? Verso 14, mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Então o texto diz que quando nós sofremos por amor à justiça, quando nós sofremos por amor a Deus, pela palavra, amor à palavra de Deus, pelo amor a viver com Deus, nós devemos nos sentir bem-aventurados. É claro que ninguém gosta de ser atacado. É claro que ninguém gosta da perseguição. Não se trata aqui de masoquismo ou de gostar de sofrer, sentir prazer no sofrimento. Claro que não é isso. Mas se nós padecemos por fazer o bem, nós não devemos deixar isso nos abalar. Nós devemos saber que Deus está recebendo isso
como um aroma suave e agradável. É verdadeiramente um sacrifício, é verdadeiramente uma entrega de louvor e adoração a Deus, quando nós somos atacados pela justiça. Veja, irmãos, o que é melhor? Sofrer por testemunhar ou não sofrer por se calar? Entre essas duas, existe uma situação em que você pode testemunhar a favor, testemunhar do amor de Deus, testemunhar da graça de Deus, compartilhar o amor de Deus. E nessa oportunidade de compartilhar o amor de Deus, você se vê entre essas duas opções. Eu posso me calar e não sofrer nada por isso, ou eu posso levar o amor de Deus à pessoa, mesmo sendo atacado por isso. Eu devo escolher não me calar, eu devo escolher testemunhar do amor de Deus. É nessa esteira que nós abençoamos as pessoas sem que elas compreendam. É nessa esteira que nós devemos testemunhar em tempo e fora de tempo, que nós devemos testemunhar quando tudo é favorável, mas também quando é um ambiente desfavorável. Por isso o texto termina dizendo: e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Não se cale por medo, não fique com o coração sobressaltado por medo. E às vezes a agressão fala muito alto, às vezes a agressão é muito forte. Nós, no tempo em que vivemos, somos levados a pensar em agressões verbais, em reações verbais violentas. Mas o apóstolo Pedro, quando escreve, quando ele fala de ter medo, ele está falando de ações que vão além das agressões verbais. Ele está falando de perseguição violenta com surra, de ação violenta com prisão, de ação violenta com a morte. Mas isso não é fácil. Nós temos um exemplo, o exemplo de Cristo, que na posição em que estava originalmente, não sofreria qualquer agressão. O nosso Senhor Jesus Cristo, no esplendor da sua glória, não estaria exposto a qualquer tipo de agressão, porque ele é o Rei da glória. Porque não há ninguém que pudesse agredi-lo de maneira alguma. Mas, por amor a nós, por esse grande amor, ele decidiu baixar a este mundo vil e sofrer, e se tornar o servo sofredor. Então, o apóstolo Pedro vai ministrar aos corações dos seus leitores originais e a nós, dizendo assim: olha, se você sofre por amor a Deus, saiba que você não está fazendo nada que nunca foi feito, porque Jesus Cristo sofreu por amor a você. Então, sofrer por amor não é nada novo. Sofrer por amor está na essência do cristianismo. O que é ser cristão? Quando os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez, lá em Antioquia, eles foram chamados assim por serem os seguidores de Cristo. Além disso, nós podemos pensar em cristãos como imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele, então, imitava a Cristo. E ser cristão, em certa maneira, é imitar a Cristo, é seguir nas pisadas de Cristo. Assim como Cristo sofreu por amor, eu sofro por amor, você sofre por amor. É um privilégio viver
É claro que de maneira bastante reduzida, porque os nossos sofrimentos não hão de se comparar aos sofrimentos de Cristo, e o apóstolo Pedro vai fazer questão de deixar isso claro, mas nós temos o exemplo do Senhor. Então é como se assim, você está achando ruim sofrer por amor à justiça? O que você diria de Cristo, que era muito maior, muito melhor do que você e que passou por um sofrimento também muito maior do que os que você passa? Então nós vamos caminhar um pouco a partir do verso 15 e nós vamos ver isso. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, o apóstolo Pedro está dizendo, olha, santificai a Cristo, viva dessa maneira com Cristo, responda às pessoas com mansidão, a qualquer que pedir a razão da esperança que há em você, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Pode ir seguindo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Então, nós vamos seguindo o exemplo de Cristo. Vai seguindo. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Então, o sofrimento de Cristo foi pelos pecados. Nós podemos sofrer pelos pecados de alguém? Não. Cristo sim. O sofrimento dele, o sacrifício dele, o que ele passou foi maior do que o que nós passamos. O justo pelos injustos. Nós, quando sofremos, podemos dizer que é o justo sofrendo pelos injustos? Não, porque nós também não somos justos. Para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, o nosso Senhor Jesus nos dá um exemplo que é maior. Nos dá um exemplo que é de alguém melhor do que nós, sofrendo mais do que nós. Então, como eu posso achar que deveria ser evitado de passar por esse sofrimento, se eu tenho menos merecimento do que Jesus e se o meu sofrimento não é tão grande quanto o dele? Aí agora a gente chegou aqui a um ponto que é um ponto bastante polêmico, teologicamente. Durante a história do cristianismo, a teologia discutiu muito esse texto e a cada época eles interpretavam isso aí de uma maneira. Mas eu não vou ficar aqui fazendo malabarismo teológico. Eu vou olhar para esse texto com humildade, certo de que não sou dono da verdade, nem que o meu pensamento seja melhor do que de qualquer outra pessoa. Então, com humildade, olhando para esse texto, retirando dele alguns espinhos, tentando clarear. Essa é simplesmente a minha ideia aqui. Quero ler o 19 e o 20. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Então, aqui nós temos o texto dizendo que Jesus pregou a espíritos em prisão. E eu só quero fazer uma colocação aqui. Pregou. Porque um erro, a meu ver, e a nosso ver, muito grande é usarem esse texto para fundamentar a ideia do purgatório. Então, como se espíritos em prisão pudessem, naquele momento, ou seja,
após já estarem em prisão, ouvirem essa pregação e saírem de lá. Mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que Jesus foi lá e falou, pregou. Não uma pregação para que alguém ali se convertesse, porque a Bíblia explica a si mesmo. Nós sabemos que o homem morre uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, entre a morte e o juízo, não existe estágio intermediário, não existe possibilidade de redenção. Isso é ilustrado pela parábola que Jesus contou do rico e Lázaro, quando o rico ouve que não há como passar daqui para lá e nem de lá para cá. Então, é claro, é nítido que Jesus não foi lá pregar para que ninguém ali se convertesse e saísse daquela situação. Ali já estava definido. E então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus foi atestar, foi comunicar, foi pregar no sentido de falar da sua vitória, da vitória de Jesus sobre a morte, de que ele não ficou preso na morte. Então, o que aconteceu com Jesus, e aqui eu quero voltar ao tema central do sofrimento. O sofrimento de Jesus, ele foi maior do que o nosso, teve extensão maior do que a nossa, e ele não deixou de falar em momento algum, em situação nenhuma, em lugar nenhum. Aconteça o que acontecer, nós podemos falar da vitória de Jesus, da salvação em Jesus. Verso 21. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Cristo Jesus. Então, aqueles 8 que foram salvos por Jesus. Jesus não salvou apenas do tempo dele para frente. Jesus salvou em todo o tempo. Lá no Antigo Testamento, quem era salvo? Era salvo por Jesus. Abraão, cremos que foi salvo. Foi salvo por quem? Por Jesus. Moisés, cremos que foi salvo. Foi salvo por quem? Por Jesus. Davi, cremos que foi salvo. Foi salvo por quem? Por Jesus. Porque em nenhum outro há salvação. Não existe outra possibilidade de salvação a não ser por Jesus. Então, lá em Noé, os que se salvaram foram salvos por Jesus, e Jesus foi apregoar isso, foi falar sobre isso, foi falar da sua vitória, da sua ressurreição. Por isso essa sessão termina falando da ressurreição de Jesus Cristo. Verso 22 conclui dizendo: o que está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. Então veja, o sofrimento existe? Existe. O sofrimento de Jesus existiu? Existiu. Mas o sofrimento de Jesus foi o fim? Não. O sofrimento de Jesus aconteceu no durante. Porque depois do sofrimento manifestou-se a vitória. Então a vitória é quando? É no final, não é no durante. Percebe isso? Nós nos assemelhamos a Cristo. Ele sofreu por um período de tempo. Depois desse tempo, ele sujeitou os anjos, as autoridades e as potências. Depois desse tempo, veio a vitória. Assim é conosco. Nesse tempo, nós vivemos só vitória? A vitória vem quando? Depois desse tempo. No final, recebemos a coroa da vitória. A nossa esperança está no final. Nós não aceitamos a Jesus para ficar curados de uma doença física.
Nós não aceitamos a Jesus para termos estabilidade financeira. Nós não aceitamos a Jesus para evitarmos sofrimentos. Nós aceitamos a Jesus para, apesar das enfermidades, apesar das dificuldades financeiras que possam ocorrer, apesar dos sofrimentos que possamos passar, no final disso tudo, recebermos a vitória em Jesus Cristo. Porque a vitória vem no final. Jesus passou pelo sofrimento e entrou nas regiões celestiais, sujeitando os anjos às autoridades e às potências. Nós, como cristãos, passamos pelos sofrimentos e após isso entraremos nas regiões celestiais para viver para sempre com o nosso Senhor, ali sim, livre de lágrimas, dores e sofrimentos. Que você seja um servo de Deus, capaz de realizar a obra de Deus, mesmo que isso lhe custe dores e sofrimentos, porque a nossa vitória, no final, já está garantida.